Olá, amigos do Ceará RH, mais uma pessoa ilustre conosco, trazendo conhecimento, trazendo novas oportunidades para você que faz parte dessa área de recursos humanos. Nós estamos aqui com o querido professor Edu Santos. Ele é mestre em gestão e tecnologias aplicadas à educação, professor de pós-graduação. É do Rio Grande do Sul, mas está na Bahia, né? Um baiano com esse sotaque aí de Porto Alegre. E é um cara incrível aí, venceu o Prêmio Ser Humano na Bahia agora em 2022 e tem um trabalho muito dedicado, né? Em que ele vai compartilhar conosco. Ele tem um livro sobre engajamento e motivação. Tem uma palestra que ele vai trabalhar amanhã sobre inovação emocional. Edu, muito bom estar conosco. Obrigado pela sua presença. Compartilhe um pouco aí com nossos ouvintes. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar passeando pelas regionais da BRH. E primeiramente dizer que eu fiquei encantado com a estrutura, com o tamanho do evento. É interessante poder trazer para tantas pessoas esse conteúdo que é um compromisso que eu tenho junto com a BRH de aproximar a academia das organizações. A gente tem uma demanda reprimida nesse sentido, então eu fico muito feliz com a oportunidade de a gente poder abordar esses temas que são de bastante relevância para o nosso público. E aí você fala de um ponto, né, do que eu acho que talvez seja um dos mais sensíveis, né? Como é que a gente forma melhor as pessoas? Como é que a gente forma pessoas mais aptas para o mercado de trabalho, né? E como é que você vê esse desafio hoje dentro, né? Você que é um professor, um pesquisador, que escreve sobre o tema, como é que você vê esse desafio hoje para a universidade, principalmente para as universidades? Bom, houve uma orientação da Organização Mundial da Saúde nesse ano para que as aulas presenciais não fossem substituídas pelas aulas virtuais, que elas fossem complementadas, para que não houvesse uma perda didática, uma perda do processo pedagógico. Só que na nossa realidade, é uma questão de mercado e a gente precisa respeitar, há um viés muito forte por aula online. E a gente perde na formação desses estudantes. Para que você tenha uma ideia, essa geração que está entrando no mercado de trabalho é a primeira que tem menos capacidade cognitiva que os pais, por conta do uso exagerado de gadgets. Inclusive, houve uma recomendação da ONU para que se proibisse o uso de celular em sala de aula. E o primeiro país a adotar essa restrição foi a China. Está consolidado que o uso exagerado de gadgets prejudica o desenvolvimento cognitivo. Então esse é o primeiro desafio que a gente tem que enfrentar. E aí quando você fala desse desafio, Edu, o que é que nossas escolas podem, o que é que nossas universidades principalmente pode fazer já para a gente ir ao encontro dessa solução aí? Muito importante isso. Primeiro, consolidar a aula presencial. Porque uma das competências emocionais se chama percepção. A percepção é isso que a gente está fazendo, está olhando para as pessoas, está interagindo uns com os outros. Os neurocientistas dizem que a percepção vai ser a competência, o diferencial competitivo da próxima década. E aí você teve na última Assembleia Geral da ONU o 9º Science Summit, que dessa reunião ficou determinado o estímulo, a provocação, uma resolução de desenvolvimento de capital mental, para que nós possamos fazer frente à inteligência artificial. O que está acontecendo hoje no mundo, na sociedade? Eles querem humanizar as máquinas e robotizar os seres humanos. As coisas estão se invertendo. Então, a ênfase que as universidades e até o treinamento e desenvolvimento das empresas é desenvolver capacidade cognitiva, desenvolver competências socioemocionais. E aí você fala desse desenvolvimento, e aí é importante a gente entender, enquanto organizações, né, nós que estamos aqui na BRH, nós impactamos muito, né, essa reflexão dentro das organizações. Como é que a gente leva esse desenvolvimento, como é que a gente leva esse olhar mais para a inteligência emocional para as organizações? Primeira coisa é definição de papéis. A organização ela é responsável pela segurança emocional. A segurança emocional é algo objetivo. É a estrutura que a organização dá para que você possa ser você mesmo, para que você possa se expressar, para que você possa se relacionar com qualidade, para que você possa se desenvolver.
Por outro lado, tem a parte do colaborador, a parte do indivíduo, que é a segurança emocional. Via de regra, e você vai encontrar isso, as pessoas confundindo segurança emocional com segurança psicológica. A organização te dá segurança psicológica, que é objetiva. E você, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, você participa com a segurança emocional. Então, para deixar bem claro, é importante repetir, porque a repetição é a mãe da perfeição. A segurança psicológica é a organização que fornece. A segurança emocional é o indivíduo que desenvolve. O que não impede que a organização estimule você a desenvolver a sua segurança emocional, que nada mais é que a sua competência emocional. E a competência emocional que é composta de 3 vetores: capacidade de lidar com as emoções, expressão emocional e percepção emocional. Na nossa pesquisa de mestrado, que foi um mestrado profissional, você, além de entregar a dissertação, você tem que entregar um produto. Então nós desenvolvemos um software chamado Change. O Change do inglês mudança, mas do acrônimo da competência, do CHA. Conhecimentos, habilidades e atitudes. O Change, o que é? Conhecimentos, habilidades e atitudes norteados por gestão emocional. E nesse software, a gente criou um software de educação à consciência emocional. Com essa ferramenta, a gente conseguiu melhorar o alto nível de percepção em 88%. E aí você chama, então, os colaboradores com a autorreflexão? Exatamente. A gente tem que fazer uma autorreflexão, e isso passa pela nossa percepção, pela nossa autoleitura, de se permitir isso. E aí, nas conversas que a gente já teve ontem e hoje de bastidores, uma coisa que me chamou muito a atenção: as pessoas gostam de produtos pockets, coisas rápidas, mas isso é para atender um atalho. O ser humano gosta de atalho. E aí eu até conversei na ocasião, mas muitas das vezes a gente não tem que entregar o que as pessoas gostam, a gente tem que entregar o que as pessoas precisam. E não é com atalho que elas vão conseguir o autodesenvolvimento, a autorreflexão. A gente precisa de mais ciência. Eu costumo dizer que dentro das organizações, dentro da área de recursos humanos, faltam 2 elementos: cientificismo e ciência. O cientificismo é a nossa crença de buscar a verdade. E a ciência, o meio pelo qual a gente busca essa verdade. Porque isso vai nos dar lastro, vai nos dar solidez para que a gente consiga desenvolver essas pessoas de forma consistente. O que não pode é a gente ficar durante 5, 10 anos percorrendo eventos de recursos humanos e parecer que é um cachorro que está correndo atrás do rabo. Só com microsoluções. Exatamente. Né? A questão do simples. modismo, o grito do rap, pisar em brasa, aquela coisa que não tem lastro. Então, esse chamado de vamos voltar a estudar, vamos se provocar. E olha que interessante, as pessoas estão usando de forma indiscriminada o ChatGPT. Só que, dependendo de que você pesquisar ali, a resposta para a pessoa que está pesquisando vai ser uma verdade absoluta. E se você for para uma fonte mais rigorosa, mais profunda, você vai encontrar uma outra resposta. Nuances de diferentes. Isso vai afetar o quê? A cognição. Se eu não posso mais parar para pensar, se eu não quero mais parar para pensar, se eu quero a resposta pronta, se eu quero a resposta pronta, lembra que eu te falei do atalho? A gente vai acabar caindo nesse problema, que é o cachorro correndo atrás do rabo. Correndo atrás do rabo. Então essa reflexão, acho que essa metáfora é bastante interessante para esse despertar que a gente precisa ter. E aí, você vem, né, trazer e compartilhar conosco, Edu, sobre a inovação emocional, né? Sobre esse papel de pensar o novo para as nossas, né, emoções. O que é que você vai abordar? Como é que você vai abordar isso? A gente vai trazer um pouco das abordagens de neurociência sobre as emoções. Vai trazer essa ênfase, principalmente conceitual. O Pinker, no livro Teoria Computacional da Mente, ele fala que a gente roda programas mentais. Então, se você quer um texto, se quiser um texto, Word, planilha, Excel. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nomenclaturas que a gente usa. Por exemplo, você tem que buscar o equilíbrio emocional. Equilibrado você já é. Você tem que saber lidar com situações de desequilíbrio. Os desequilíbrios para os dois lados. Para o lado negativo e para o lado positivo. Tipo uma euforia, por exemplo. Boa provocação, né? Quem busca equilíbrio é porque não tem equilíbrio, né? Você já é equilibrado. E as nossas ações normalmente são de equilíbrio, né? Exatamente. Se você não tiver equilíbrio, você não vive. Então são essas questões conceituais que a gente vai trazer amanhã. E principalmente a gente vai falar assim, poxa, Edu, inovação emocional. Inovação é novo, é renovar, fazer algo diferente.
Aí a gente vai falar, digamos, de um aspecto de tecnologia. O que é tecnologia? São ferramentas, né? É como você constrói as coisas, né? Pois é, só que quando a gente fala em tecnologia, a primeira coisa que a gente linka é o artefato tecnológico. Só que a tecnologia ela vem de uma construção de saberes de conhecimento, de um lastro, que te leva a criar algo para melhorar a tua qualidade de vida, para encontrar uma solução. Então, inovação emocional é construir, levar esses saberes, esse conhecimento, para que a pessoa possa agir diferente, sair do piloto automático e exercer as suas competências emocionais, em especial a percepção, que é o ponto de partida para que a gente possa fazer as leituras dos cenários nos quais nós estamos inseridos. Muito bom, né? Essa percepção de que a gente pode ser mais ativo nesses encontros, né? Que a gente pode construir esse desenvolvimento. E aí, queria que você também falasse conosco, Edu. Você tem um livro chamado Engajamento e Motivação, inclusive está sendo assinado aqui por você no nosso evento. Também falasse um pouco dessa característica, né? De que a motivação é um grande fator que as empresas gostam de trabalhar, né? Engajamento, é o que toda empresa quer, né? Participação ativa. O que se entende por isso? Como é que a gente pode produzir isso, pode criar situações em que as pessoas performem melhor através disso? A tua pergunta, há muito tempo eu queria ter ouvido essa pergunta. É a primeira vez que alguém me faz essa pergunta. Obrigado de coração, porque é uma oportunidade rara de alguém me fazer essa pergunta. Nunca me fizeram e é a oportunidade de falar sobre isso. Existe um equívoco conceitual do que seja engajamento e motivação. Esse livro é um resumo da disciplina de pós-graduação que tem esse lastro de motivação e comprometimento. Quando eu fui pesquisar engajamento, você não encontrava basicamente nada sobre engajamento. Você encontrava referências em obras de comprometimento. E aí as empresas não resolveram o problema da motivação e passaram a transferir os aspectos da motivação para o engajamento. Você pode ter uma pessoa altamente motivada sobre o aspecto externo, dinheiro, resultado, e não está engajada. Agora, você vai ter uma pessoa engajada com uma alta motivação interna. Por quê? Qual é o conceito de motivação? E qual é o conceito de engajamento? Motivação vem do latim movere, que significa movimento. E eu costumo dizer que se você quiser motivar uma pessoa, você tem que despertar nela a emoção correspondente. Porque a emoção vem do latim emovere, e prefixo para fora, movimento para fora. Você quer motivar alguém? Desperte a emoção correspondente ao objetivo. Agora, o engajamento, ele vem do francês engager, que quer dizer prestar aliança, prestar compromisso, comprometimento. E eu tenho o conceito de engajamento como um ato voluntário de vínculo emocional. Então, eu não vou engajar o meu colaborador. Eu vou criar condições lá no recrutamento e seleção para que ele crie uma identidade de valores com a minha empresa, de propósito, venha trabalhar na minha organização e manter essas condições, uma coerência de discurso e prática dentro da cultura e do clima organizacional, para que a pessoa se mantenha engajada. Porque se ele é um ato voluntário, eu estou aderindo de vínculo emocional, criar as situações para que eu possa manter relações de confiança e as crenças bem alinhadas para que o meu engajamento permaneça. E do outro lado, eu tenho o aspecto da motivação. Eu tenho que tratar essas questões de forma paralela. São coisas que andam juntas. Até porque muito da nossa sociedade é trabalhar com um ou. Abandonar um pouco a conjunção alternativa. Ou isso, ou aquilo. E vamos trazer a conjunção aditiva. Isso é aquilo. Porque as coisas são complementares. E é importante você colocar isso, né? Que quando você diz que motivação é mover, né? Dar à pessoa uma visão de próxima etapa, né? Que ela possa seguir um caminho. Porque quando qualquer pessoa entra numa organização, pelo menos o que se acredita é que essa pessoa quer sair de lá melhor, né? Então, se há uma ansiedade por parte de qualquer pessoa, que você fala que a gente poderia alinhar essa ansiedade lá no recrutamento e seleção, por que a gente não faz um acordo desde o começo, né? Por que a gente não conhece essa jornada e a partir desse acordo a gente começa a trabalhar o indivíduo
no intuito de que ele saia com aquele entendimento de que ele quer construir, né? E aí é importante essas suas percepções, porque dá uma visão diferente porque a gente faz enquanto RH hoje, né? As empresas estão muito dedicadas a trabalhar o clima organizacional. Então, quando o time não está vendendo, aí nós vamos fazer uma pessoa para motivar. Quando tem um problema de desgaste interno com algum tipo de gestor, a gente traz uma consultoria externa, mas a gente esquece de investir no colaborador enquanto ser humano em crescimento. Queria, Edu, agora para encerrar essa nossa conversa, que está muito efetiva, muito reflexiva, que você dissesse assim, o que as empresas podem fazer para, de fato, fazerem diferença na vida das pessoas? Aplicar coerência. Não vender um discurso para o público externo e um discurso diferente para o público interno. A gente tem que ter coerência. Coerência você diz, você faz. Você falou da questão de ter um elemento, um acordo para estabelecer esses vínculos. Ele já existe, mas ele é pouquíssimo explorado. Se chama o contrato psicológico. Quando eu quero trabalhar numa organização e a empresa quer que eu trabalhe para ela, existe um contrato subjetivo de direitos e obrigações com forte elemento emocional, confiança, que expectativas, né? Cria expectativas. Só que o que acontece? Você tem a sua visão enquanto empregador e eu tenho uma visão enquanto empregado. Essas visões são subjetivas. A gente precisa alinhar essas visões e honrar aquilo que a gente se propôs a fazer. Não só enquanto entrega das minhas competências técnicas e emocionais para a atividade para a qual eu fui contratado, mas também daquilo que a empresa se propôs a me oferecer enquanto condições para eu cumprir. Porque você falou de estar numa empresa e cumprir etapas. Muitas das vezes as metas elas estão desligadas da realidade. Eu acho que essas etapas não são nem necessariamente metas, né? É uma fase de desenvolvimento humano, né? Qual é o desenvolvimento que eu quero para o Edu final de 2024? Qual o desenvolvimento que eu quero para o Moisés? Então, se a gente compreende isso, né? E eu vejo que essas pesquisas de clima elas não indicam muito isso, né? Porque a gente sempre está em cima daquela coisa de comando e controle, metas, né, indicadores, KPIs, a gente só muda o termo e as empresas continuam brigando por um número, né, cada vez mais alto e mais difícil de ser executado, pressionando seus colaboradores para isso. Não, e você falou uma coisa interessante, essa questão de ter controle, você tira o senso de competência e de autonomia do colaborador e principalmente a questão da autoeficácia. Porque ele não consegue se validar enquanto um profissional competente. E outro detalhe importante, pesquisas. As pesquisas de engajamento, elas são, pelo menos as pesquisas que eu tive acesso, elas são pesquisas de satisfação. A pesquisa de satisfação não vai te trazer engajamento, porque a pessoa pode estar satisfeita e está muito motivada. Porque você tem um dado para consolidar isso. A pesquisa do Gallup Mundial dá o engajamento em 23%. Como que uma organização me traz uma pesquisa de 93% de engajamento? Porque ela pesquisa satisfação. Aí pensa o seguinte, você é perguntado, você está satisfeito com o seu trabalho? Você vai responder o quê? Sob nenhuma circunstância vai dizer não, né? Você está satisfeito com o seu líder? Muito! Muito! Então, essa pesquisa de satisfação, de felicidade, ela está um pouco dissociada do que efetivamente é o engajamento. Então, ter clareza na parte de concepção vai ajudar muito. Vai ajudar muito. E aí, Edu, para a gente já caminhar aqui para as nossas últimas considerações, como é que você vê essa questão de... a gente tem mesmo que eu construa esse pacto, né, entre empresa e colaborador e os dois caminhando numa mesma direção, como é que fica essa influência exterior? Como é que fica a parte emocional do indivíduo sendo impactado por essas tecnologias, por esse cara que está dizendo que está ganhando fortunas na rede social, por um outro cara que está dizendo que você pode trabalhar, né, 3 dias por semana, 2 dias por semana. Como é que você vê o ser humano dentro da organização continuar motivado com todas essas influências que ele tem ao redor dele? Existe uma coisa chamada validação. As pessoas se motivam por 2 aspectos. Um é crescimento e o outro é validação. Por conta das redes sociais, as pessoas hoje procuram só validação, o que os outros pensam. Só que são 2 coisas que têm que andar juntas, né?
o crescimento e validação. Aquilo que o influencer fala, que é fácil, é para jogar você para um atalho em que ele possa se dar bem naquilo que você vai consumir dele como sendo uma facilidade. A partir do momento que ele faz uma autorreflexão, que ele passa a se conhecer, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, as pessoas estão dispostas a me pagar por isso, você tem que entrar num negócio que eu denomino de princípio da realidade. Cada pessoa tem a sua realidade, cada organização tem a sua realidade. Não adianta você querer vender uma fórmula pronta. Aquilo serviu para fulano naquelas circunstâncias, naquele contexto. Agora, no que diz respeito a você e a sua organização, você tem que mergulhar mais dentro da realidade. Sair um pouco da roupagem e tentar buscar a essência. A essência da organização, a essência de pessoa. Que, para encaminhar o final, você está dentro de um relacionamento. E o relacionamento não está te fazendo bem. Com a sua esposa, seja lá o que for. Você permanece dentro desse relacionamento para quê? Para sofrer? Para pagar penitência? Agora, por que você está insatisfeito dentro do ambiente de trabalho? Só porque tem que pagar as contas, eu até respeito. Mas você tem que pensar. Até quando você vai viver essa vida? Qual ser humano que você quer ser, né? Exatamente. Então, colocar um pouco do discurso em prática, buscar essa coerência e, principalmente, a questão da realidade. Qual é a tua realidade? E tentar construir aquilo que é a tua identidade. Porque a gente vive uma crise de identidade. A gente quer viver a vida do outro, ser o outro. E não construir ser o seu próprio Edu, o seu próprio João, o seu próprio Lucas, seja lá quem for. Então, eu acho que essa provocação é bastante importante. A gente tem que fazer as pessoas refletirem, provocar, criar massa crítica. E não ser só repetidores do que os outros têm a dizer. Esse é o grande desafio, né, Edu? Para todos nós. Como é que eu faço todas as pessoas, em vez de olharem só redes sociais, elas partirem para uma reflexão mais profunda? Bom desafio. E aí eu queria chamar você, Edu, para suas últimas palavras. Fala aí para o nosso Ceará, para os nossos recursos humanos do Ceará. O que eles podem fazer a partir de hoje para ter uma vida com mais qualidade, mais diferenciada e valorizando mais o seu emocional? Primeiro, a questão da identidade. Quando a gente tem clareza com a nossa identidade, nós vamos linkar os nossos valores. O que são os nossos valores? Eu costumo chamar de CEP. Se eu quiser mandar uma carta, tem que escrever ali o CEP. Os valores são o nosso CEP, a nossa crença emocional pessoal. Se você parar para construir uma tábua de valores, a tábua de valores da empresa, não pode só aquele valor para inglês ver. Aquele valor que não se aplica, aquele valor que não tem aderência. Se você tem uma tábua de valores claras, com valores fins, com valores meios, você começa a ter clareza nas suas crenças emocionais pessoais. Porque a maioria desses valores, quando você para analisar, eles têm uma correlação com as nossas emoções. E a gente se movimenta por crenças. Então buscar uma coerência com a minha identidade, os meus valores e as minhas crenças, para que eu possa ser como um ser integral, uma pessoa no ambiente familiar, no círculo social e dentro do ambiente de trabalho, que possa caminhar dentro de uma coerência. Porque quando você tem conflito de valores, você tem conflitos internos. Quando você viola suas regras, você tem conflitos emocionais. Então passa muito por isso, ter essa clareza de valores, crenças e uma clareza de identidade. A partir daí, você vai conseguir um alinhamento na atividade que você desempenha e naquilo que você quer executar enquanto ser humano. Porque você é o responsável pelo seu autodesenvolvimento. Não é o cara da rede social que te vende facilidade para ganhar uma grana fácil, que você sabe que não é bem assim que funciona. Você entendeu? Então eu acho que é muito por esse caminho. E para finalizar, emoção é um amigo que toca no teu ombro, quer te ajudar. A emoção tem uma finalidade muito nobre, que é fazer você dar um movimento. Lembra do prefixo e para movimento para fora, mover e movimento para fora? Busque descobrir as suas emoções, você vai estar descobrindo a sua essência. E principalmente a conexão. A nossa conexão passa pelas emoções. Muito bom, Edu. E aí o Edu traz essa reflexão, né? Traz esse entendimento. Queremos agradecer em nome do Ceará RH a presença do Edu Santos, professor Edu Santos. Uma pessoa que vem para pensar a motivação, que vem para pensar como a gente pode fazer diferença. E ele vai estar conosco aqui no Ceará RH amanhã, palestrando conosco. Obrigado a todos vocês que nos escutam e até breve.